O fim de Judas Iscariotes. Mateus capítulo 27, versículos 1 a 10. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. O início desse capítulo descreve como nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue nas mãos dos gentios. Os principais sacerdotes e anciãos dos judeus o conduziram a Pôncio Pilatos, governador romano. Podemos ver o dedo de Deus nesse incidente. Foi determinado por sua providência que tanto os gentios como os judeus estivessem envolvidos na morte de Cristo. Foi determinado por sua providência que os sacerdotes confessassem publicamente que o cetro se arredara de Judá. Eles não podiam condenar alguém sem a permissão dos romanos. As palavras de Jacó, portanto, foram cumpridas. O Messias, Siló, já havia chegado. Gênesis 49:10. O assunto principal desses versos que lemos é o triste fim do falso apóstolo Judas Iscariotes. É um assunto cheio de ensinamentos. Observemos atentamente o que ele contém. O fim de Judas Iscariotes é uma prova clara da inocência de Jesus diante de todas as acusações levantadas contra ele. Se havia alguma testemunha viva que pudesse apresentar evidências contra nosso Senhor Jesus Cristo, Judas Iscariotes era esse homem. Um apóstolo escolhido de Jesus, um companheiro constante em todas as suas jornadas, um ouvinte de todo o seu ensinamento, tanto em público como em particular. Judas era alguém que saberia dizer se Jesus tinha feito algum mal, fosse por palavra ou ação. Tendo se tornado um desertor, um traidor de nosso Senhor, entregando-o nas mãos dos inimigos, era de seu interesse, na defesa de sua própria reputação, provar que Jesus era culpado. Ele poderia disfarçar e desculpar sua própria conduta, se pudesse demonstrar que seu antigo mestre era um impostor e transgressor. Por que então Judas não veio acusá-lo? Por que não se apresentou diante do conselho judaico para especificar suas acusações contra Jesus, se é que tinha qualquer acusação a fazer? Por que não se aventurou a acompanhar os principais sacerdotes até Pilatos para provar aos romanos que Jesus era um malfeitor? Só há uma resposta possível a essas perguntas. Judas não se apresentou como testemunha porque sua consciência não lhe permitiu fazer isso. Por mais maldoso que fosse, Judas sabia que nada podia provar contra Cristo. Por mais iníquo que fosse, ele sabia que seu mestre era santo, inofensivo, inocente, verdadeiro e sem culpa. Que isso nunca seja esquecido. A ausência de Judas Iscariotes no julgamento de Nosso Senhor é uma das muitas provas de que o Cordeiro de Deus era sem mácula alguma, um homem sem pecado. Outro sim, vemos na morte de Judas que existe um tipo de arrependimento que vem muito tarde. Lemos claramente que Judas ficou tocado de remorso. Lemos até mesmo que ele foi aos sacerdotes e disse: pequei, traindo sangue inocente. Mesmo assim, está claro que ele não se arrependeu para a salvação. Esse é um ponto que merece especial atenção. Popularmente diz-se: nunca é tarde para se arrepender. Isso é verdade somente se o arrependimento for verdadeiro.
Porém, infelizmente, com frequência, o arrependimento tardio não é genuíno. Uma pessoa pode ficar sentida por seus pecados e se entristecer por eles, sentir uma forte convicção de culpa e expressar profundo remorso. Pode ser atormentada pela consciência e demonstrar grande perturbação mental, e mesmo assim, a despeito disso tudo, não se arrepender de coração. A razão desses sentimentos pode ser o perigo presente e o temor da morte, e o Espírito Santo pode não ter realizado obra alguma nessa pessoa. Cuidemos para não confiar no arrependimento tardio. Abre aspas. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Fecha aspas. 2 Coríntios 6, 2. Um ladrão penitente foi salvo na hora da morte, para que ninguém se desesperasse quanto à salvação. Mas apenas um, para que ninguém seja presumido. Que não desconsideremos qualquer coisa que diga respeito à nossa salvação. Acima de tudo, não deixemos de lado o arrependimento mediante a ideia vã de que só depende de nosso próprio poder. As palavras de Salomão sobre esse assunto são realmente temíveis. Abre aspas. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Fecha aspas. Provérbios 1, 28. Em seguida, observemos na morte de Judas Iscariotes quão pouco conforto a iniquidade traz a uma pessoa no fim de sua vida. Somos informados de que ele atirou para o santuário as 30 moedas de prata pelas quais tinha vendido seu mestre e saiu em amargura de espírito. Esse dinheiro fora ganho de maneira penosa. Não lhe trouxe prazer algum, mesmo quando já o tinha consigo. Abre aspas. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Fecha aspas. Provérbios 10, 2. O pecado, na verdade, é o mais cruel de todos os senhores. Ele faz muitas promessas maravilhosas, mas que não se concretizam. Os prazeres que ele dá são momentâneos, enquanto seus resultados são tristeza, remorso, autoacusação e muitas vezes a própria morte. Os que semeiam para a carne colhem corrupção. Sentimos-nos tentados a cometer pecado? Lembremos-nos das Escrituras, abre aspas, o vosso pecado vos há de achar, fecha aspas, Números 32, 23. E em face disso, resistamos à tentação, estejamos certos de que cedo ou tarde, nessa vida ou na vida futura, neste mundo ou no dia do juízo, pecado e pecador terão de se encontrar face a face para uma amarga prestação de contas. Estejamos seguros de que de todas as ocupações, o pecado é a mais desvantajosa. Judas, Acã, Gease, Ananias e Safira, todos descobriram isso à sua própria custa. Com razão, o apóstolo Paulo indagou, abre aspas, naquele tempo que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, fecha aspas, Romanos 6, 21. Finalmente notemos, no caso de Judas, a que fim miserável um homem pode chegar se tem grandes privilégios e não os utiliza corretamente. Somos informados de que esse infeliz retirou-se e foi enforcar-se. Que morte horrível! Um apóstolo de Cristo, um ex-pregador do Evangelho, um companheiro de Pedro e João, cometeu suicídio e assim precipitou-se à presença de Deus sem preparo e sem perdão. Nunca nos esqueçamos de que nenhum pecador é mais pecaminoso do que aquele que peca contra a luz e contra o conhecimento. Nenhum pecador é tão ofensivo a Deus quanto esse. Quando olhamos para as Escrituras, notamos que nenhum pecador tem sido tão frequentemente removido de súbito desse mundo por terríveis visitações da ira de Deus quanto esse tipo. Lembremos-nos da mulher de Ló, Faraó, Coré, Datã e Abirã, e Saul, rei de Israel. Todos comprovam o que acabamos de dizer. Há uma declaração solene de John Bunyan que diz, abre aspas, ninguém cai tão profundamente no poço quanto aqueles que caem retrocedendo, fecha aspas. Está escrito em Provérbios, abre aspas, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura, fecha aspas. Provérbios 29, 1. Que todos possamos nos esforçar para viver de acordo com a luz que já nos foi dada.
Existe algo que é pecado contra o Espírito Santo e não tem perdão. O claro conhecimento da verdade na cabeça, combinado com o amor deliberado pelo pecado no coração. Agora, em que estado nossos corações se encontram? Somos tentados a confiar no nosso conhecimento e profissão religiosa como se isso bastasse? Lembremos-nos de Judas e tenhamos cautela. Estamos inclinados a nos apegar ao mundo e dar ao dinheiro lugar de proeminência em nossas mentes? De novo, lembremos-nos de Judas e tenhamos cautela. Estamos brincando com algum pecado e enganando a nós mesmos, afirmando que podemos deixar o arrependimento para mais tarde? Novamente, lembremos-nos de Judas e tenhamos cautela. Ele foi posto diante de nós como um farol, para que olhemos bem para ele e não naufraguemos na fé.